Queridos, hoje o reverendo Levi não está conosco, ele está fora de Curitiba, ele precisou fazer uma visita para a mãe dele, a dona Graciana, né, que tem Alzheimer, precisa de alguns cuidados especiais, e também nesse final de semana ele foi para Maringá, onde ele vai ministrar palestras sobre plantação e revitalização de igrejas. Estão justificando porque o nosso reverendo não está conosco nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 17 até o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 até o versículo 26. Nós já estamos nos dedicando no livro de Atos alguns domingos, e nós estamos vendo que a igreja do Senhor estava semeando, estava colhendo. Nós vemos Lucas escrevendo com muito cuidado todos os atos que aconteceram na igreja do Senhor. Atos, capítulo 21, nós leremos do versículo 17 até o versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glórias a Deus, e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da sua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze-o a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que eles se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar mais uma vez. Santo e poderoso Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Deus pela sua palavra lida, e em nome de Jesus nós queremos pedir a tua instrução, orientação do teu Espírito Santo, Deus, para que possamos absorver uma porção mais da sua palavra. Quebranta o nosso coração, abra nossa mente, ó Deus, para que possamos, ó Deus, compreender um pouco mais. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que possa explicar a sua palavra de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós já há alguns domingos estamos vendo a viagem missionária de Paulo, a viagem que demorou um grande tempo, foram 3 viagens missionárias. Agora ele estava encerrando a 3ª viagem ao chegar em Jerusalém, então logo mais ele chegaria até Roma, então assim terminaria o seu processo de plantação, de revitalização de igreja, terminaria aquele trabalho que o Senhor concedeu a ele. E é interessante quando nós vemos a ordem de Jesus sendo cumprida. O evangelho saiu de Jerusalém, se expandiu dentro dos limites que o Senhor Jesus ordenou, chegou até Antioquia, e de Antioquia então iniciam-se viagens missionárias para que o evangelho de Jesus chegasse até os gentios e assim chegasse até os confins da terra. E ao final, novamente Paulo retorna para a cidade onde tudo iniciou. E é interessante que ele chega em Jerusalém atribulado, semelhantemente como Jesus também chegou, ao ponto de alguns versículos antes, ele se despedir dos discípulos, dos presbíteros, sabendo que a sua viagem já não ali passaria mais, seria o último encontro com aqueles presbíteros da igreja. E aí então agora ele chega em Jerusalém. O seu trabalho evangelístico estava se cumprindo, estava chegando aos últimos dias. E é interessante, queridos, que Lucas estava preocupado em traçar as linhas principais e que ele considerava mais significativo para que hoje nós pudéssemos ter acesso
a palavra do Senhor e perceber que os dias de Paulo não são diferentes dos nossos dias, que o tempo de plantar e revitalizar igrejas não é diferente do tempo que nós vivemos. É interessante que esse movimento de sair de Jerusalém, dá a volta e retorna para Jerusalém, algo parecido está acontecendo na história da humanidade, onde o Evangelho sai da Europa, após a Reforma Protestante, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, vai para a África, e agora nós estamos enviando missionários novamente à Europa, num movimento cíclico. Então percebam, queridos, que os dias de Paulo não são diferentes dos nossos dias. A palavra do Senhor foi viva para aqueles dias, da mesma maneira que é viva para os dias de hoje. E Moody, comentando esse texto sobre a expansão da igreja, ele diz que a expansão geográfica da igreja não era o interesse principal de Lucas, era antes o movimento da história redentora dos judeus aos gentios. O movimento da história redentora. Um discípulo de Jesus, ativo na igreja de Jesus, ele é preocupado com o evangelho que é de Jesus, com a igreja que é de Jesus. Então nós vemos aqui relatos dos movimentos, mas não somente de pessoas passando pela história da igreja, mas pessoas debruçadas em pregar o evangelho, com o coração ardendo na obra de Jesus. E então nós temos aqui acesso à história redentora da igreja do Senhor na história da humanidade, da mesma maneira como hoje nós contamos a mesma história redentora para as pessoas do século 21. Os discípulos ativos vivenciam em primeiro lugar, nesse texto, a acolhida da igreja com alegria. O versículo 17 nos diz que chegando em Jerusalém, fomos acolhidos com alegria. É interessante porque nós temos aqui um contraste de alguém que era um missionário, de alguém que era um pastor, da igreja gentia, onde o foco principal era a pregação do evangelho para pessoas que não eram judeus. Ao passo que ainda assim, quando Paulo chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga, procurava judeus, pregava o evangelho, e a partir daquele ponto de contato com pessoas, ele expandia o ministério, e então ele procurava pessoas que não conheciam Jesus, transformava a vida dessas pessoas pelo poder do evangelho, criava-se ali uma nova igreja, e então levantava-se perseguição, e naturalmente ele se encaminhava para uma nova cidade. O desenho, mais ou menos, da trajetória de Paulo nas cidades, era essa, e ele ficou marcado por ser aquele que pregava para os gentios, que é aquele que fundou muitas igrejas por pessoas gentias. E algo extraordinário, queridos, quando nós percebemos, é que não há uma diferença de igrejas. Era a igreja de Jesus, uma igreja que pregava para os judeus, uma igreja que pregava para os gentios. Aqui nós temos o contraste de Paulo, conhecido como um pregador da igreja gentia, e também Tiago, que era conhecido como o pastor dos judeus. Paulo pregando para os gentios, Tiago pregando para os judeus. Tiago aqui, conhecido também por ser irmão de Jesus, estava à frente do trabalho da igreja do Senhor em Jerusalém. E aqui nós temos esse encontro. E é um encontro tenso, porque haviam pessoas que acreditavam que não era bom esse encontro. Era melhor ter duas igrejas, uma igreja só lá e uma igreja só aqui. O Evangelho nos chama a atenção que nós vivemos uma igreja só. Uma igreja que é acolhedora, uma igreja que ampara aqueles que estão fracos, que dá suporte para aqueles que estão fortes, que se alegra com os que estão alegres, que choram com os que choram. Uma igreja que está voltada para a pregação do Evangelho, olhando para a missão de Jesus, cumprindo a vontade de Jesus. Era uma atenção, queridos, que havia somente no coração de alguns. Uma preocupação de como seria esse encontro, e o texto nos diz, e Lucas, quando está narrando esse texto, ele faz a questão de escrever, no versículo 17, tendo nós chegado, no plural, ele estava junto a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Queridos, algo extraordinário que nós podemos provar na nossa igreja, é quando nós percebemos que nós somos todos uma igreja só, e que todos que estão precisando de amparo, de acolhida, a responsabilidade não são deles, não é da placa de organização deles, mas é nossa, porque a igreja é de Jesus, e algo extraordinário é que é uma missão só. Então quando nós estamos nessa mesma missão, nós pregamos o mesmo evangelho, e aí então vem a mesma alegria que é no Senhor Jesus. A missão é de Jesus, a igreja é de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. O propósito de cada um de nós na igreja do Senhor é exultar a glória de Jesus. É nós sermos servos fiéis, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que vão, aqueles que acolhem,
aqueles que compreendem a sua responsabilidade, a urgência da missão, a urgência da acolhida. Queridos, o nosso lema aqui em nossa igreja, além de quem salva é só Jesus, que está escrito aqui em nossa parede, também é uma família de famílias. Uma família de famílias, uma igreja que é acolhedora, uma igreja que se alegra com os que estão felizes, que chora com os que estão chorando, que se preocupa com os que estão enfermos, que nós nos debruçamos aqui, várias reuniões de oração para interceder, para clamar uns pelos outros. Algo extraordinário, queridos, quando nós temos a reunião do conselho, com novos membros em nossa igreja, e aí então, cada um dando testemunho do porquê ficou, por que escolheu a Silva Jardim. Um testemunho muito comum é, porque eu fui muito bem acolhido nessa igreja, porque eu me senti amado nessa igreja. Queridos, nós estamos nessa missão, é uma missão acolhedora, de acolher aqueles que Jesus está mandando para nós, seja aqueles que já conhecem o Evangelho, que já têm longa data, os famosos presbiterianos de berço, como aqueles também que nunca ouviram o Evangelho, que estão chegando aqui pela primeira vez, estão tentando entender o que é ser uma igreja, como é viver numa igreja, quebrando alguns paradigmas, alguns paradoxos na sua cabeça, para poder entender a salvação exclusiva em Jesus Cristo. Queridos, essa igreja que acolhe aquele pecador que está buscando o arrependimento diário, que está buscando uma nova vida, acolher aquele que já vive uma vida de devoção, que já vive uma vida para o Senhor, e então caminharmos como igreja do Senhor e nos alegrarmos, investir no reino do Senhor. Nós estamos aqui alguns domingos, vendo o que a nossa acolhida está fazendo, igrejas sendo plantadas, missionários sendo sustentados, aí a missão dentro e fora do nosso país, algo extraordinário, queridos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos participar da expansão da igreja de Jesus, assim como nos dias de Paulo foi, de Tiago assim foi, de Lucas foi, relatando todas as coisas. Perceba que a história da igreja de Jesus, ela é viva, ela não ficou lá no passado. O livro de Atos não é algo que aconteceu, passou e não acontece mais. Nós provamos diariamente da mesma igreja, do mesmo poder, porque é o mesmo Espírito Santo que está conduzindo a igreja, que tem poder para confrontar pecado, que tem poder para convencer o pecador. E nós como igreja somos convidados a acolher essas pessoas, a acolher aqueles que o Senhor está mandando até nós. Os dízimos e ofertas, nós estamos vendo que estão sendo investidos na missão, dentro da igreja e fora da igreja. A proclamação do Evangelho, quem salva é só Jesus, está sendo promovido pela nossa igreja nos dias de hoje, assim como foi nos dias de Paulo e Tiago. Queridos, percebam que não é uma história desconexa da nossa, é a mesma história, porque continua sendo a história da igreja de Jesus, e eu e você fazemos parte disso, e eu e você deveríamos nos alegrar e celebrar a todos os dias, por podermos estar vivendo com essa intensidade da igreja de Jesus. Alegria que estava acontecendo naquele dia, queridos, é a mesma que nos é proposta para acolhermos, para continuarmos crescendo, avançando, para olharmos para a igreja do Senhor, para acolhermos aqueles que estão chegando. Quando nós recebemos aqui alguns missionários, nós somos impactados, nós choramos, nós celebramos. Eu acredito que no dia que Paulo chega na igreja de Jerusalém, foi a mesma comoção como nós ouvimos aqui alguns domingos atrás, o reverendo Vladimir, contando de prodígios, de milagres, daquilo que estava acontecendo lá no Iraque, de algo sobre o sobrenatural do Senhor na vida de pessoas que não teriam a chance de ouvir o Evangelho se não tivesse o enviado do Senhor naquele lugar. Da mesma maneira que nós somos enviados a pregar o Evangelho no lugar onde nós estamos, com o mesmo poder, com o mesmo Espírito Santo, que o reverendo Vladimir está provando no Iraque, outros missionários estão vivendo. Nós temos a mesma condição, a mesma capacidade de viver aqui em Curitiba, nos dias de hoje, quando nós saímos daquele portão para fora. Os discípulos ativos de Jesus vivenciam, em segundo lugar nesse texto, um convite para testemunhar o que Deus tem feito. Um convite para testemunhar. O Stott, comentando esse texto, diz que ao apresentar Paulo e Tiago, face a face, Lucas confronta os seus leitores com uma cena dramática, carregada de riscos e possibilidades, pois Tiago e Paulo eram líderes que representavam dois cristianismos, o judaico e o gentio. O cristianismo judaico defendia que ainda a lei precisava ser cumprida, que para ser um discípulo de Jesus ainda precisava da circuncisão, ainda precisava se cumprir os ritos da lei, os ritos do templo, e a igreja gentia não vivia nenhuma dessas coisas. O novo nascimento, a nova circuncisão é o batismo, e haviam conflitos
de interesses. E aí, então, nesse conflito houve uma tensão. Mas no versículo 18 nos diz que no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. A igreja de Jerusalém estava recebendo Paulo, lembra, com grande alegria. Então foi dito, foi contado, foi testemunhado todos os prodígios que foram provados no caminho. Tudo o que Deus estava fazendo, Paulo estava contando. E uma coisa que me chama sempre muita atenção no testemunho de Paulo, é que ele não conta as partes ruins. Ele não conta sobre os açoites indevidos, ele não conta sobre os naufrágios, ele não conta sobre as suas prisões, sobre as suas expulsões de cidade. O seu foco principal é testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, aquilo que Deus estava movendo e transformando através dele e por ele, por poder do Espírito Santo. Perceba que nós não vemos um coração amargurado, nós não vemos um coração que apenas reclama da situação que ele estava, aquele ó céus, ó vida, nós não vemos na vida de Paulo. Nós vemos aqui um discípulo do Senhor que se alegrava com a pobreza, que se alegrava com os dias de sustância, que não reclamava dos dias de perseguição, que se alegrava nos dias que o Evangelho era pregado e pessoas eram convertidas e batizadas em nome de Jesus. Queridos, quantas vezes nós não conseguimos testemunhar do que Deus está fazendo, das grandes obras do Senhor, porque nós ficamos vendo o copo meio vazio, não vemos o copo meio cheio. Acabamos nos prendendo nos dias difíceis e reclamando ao Senhor o quanto a nossa vida é difícil, e não conseguimos celebrar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, daquilo que Deus está transformando, daquilo que Deus está revigorando, a minha família, a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor. Celebrar com as coisas que nós consideramos pequenas, mas que no reino do Senhor é grandioso. Queridos, quantas vezes nós não conseguimos testemunhar das coisas boas, porque nós estamos com o foco no lugar errado, com o coração no lugar errado. A palavra nos ensina que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de murmuração, nós vamos murmurar facilmente, lamentaremos o tempo todo. Mas se o nosso coração está no Senhor, se o nosso coração está na obra da redenção, se o meu coração está naquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida, na minha família, naquilo que o Senhor está fazendo na minha história, na história das pessoas que estão ao meu redor, então eu só vou continuar contando coisas boas, celebrando e vivendo com intensidade, e buscando viver mais no Senhor, e viver pelo poder do Espírito Santo, com o coração ardendo naquilo que é santo. Percebam, queridos, que aquele encontro que era para ser um encontro talvez fatídico, tragédia, foi de bênção, porque a glória do Senhor estava sendo exaltada. Aquele encontro era para a glória do Senhor. A igreja estava recebendo Paulo para a glória do Senhor, testemunhar o que Deus estava fazendo. Um coração ingrato não consegue contar coisas boas, apenas consegue falar sobre o que está errado ou o que está dando errado. Mas um coração que está buscando viver para a glória do Senhor, que está cheio do Senhor, ele fala daquilo que está dando certo, das bênçãos do Senhor a cada dia, da misericórdia do Senhor que se renovou, das pessoas que ele sentou e falou do Evangelho, essas pessoas conheceram Jesus e se arrependeram, das pessoas que ele teve a oportunidade de orar, de cuidar e então pregar o Evangelho. O que tem atrapalhado nós celebrarmos? O que tem atrapalhado nós contarmos das grandes bênçãos do Senhor? O que tem atrapalhado eu testemunhar do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus está fazendo na história da nossa igreja? O que tem atrapalhado? Uma pergunta que chega no meu coração é: o quanto eu tenho testemunhado? Ou melhor, por que eu não estou testemunhando? Paulo chega naquela cidade e conta tudo que o Senhor fez. Aquele encontro foi marcado pela glória do Senhor ser exaltada. Discípulos vivenciam da glória do Senhor e contam da glória do Senhor. Os discípulos também vivem, em terceiro lugar nesse texto, com prudência, porque a prudência também é para a glória de Deus. O ministério de Paulo foi marcado de prudência. Ele não tinha problema em facilmente se retirar das cidades. É interessante que ele mesmo reconhecia que não era a perseguição que movia ele de uma cidade para outra, mas era o Espírito Santo de Deus que o transportava de cidade em cidade. E a maneira mais comum da transição e da mudança dele era por conta da perseguição. E essa perseguição, queridos, em toda a cidade chegaram, porque pessoas odeiam
Jesus. O pecador não arrependido, ele odeia Deus com todas as suas forças, e nós podemos ver isso em vários vídeos de internet, onde cristãos estão pregando o evangelho. Pouco tempo atrás eu vi pessoas, até nem estavam pregando abertamente, juntou-se um grupo de jovens numa avenida, com violão, com carrom, e estavam cantando, numa roda de cristãos ali cantando, e uma pessoa vai lá hostilizar aquelas pessoas, porque ela se sentiu incomodada com cânticos que pregavam verdades, que pregavam o amor do Senhor, que pregavam a salvação, que pregavam da nova história a partir de Jesus. Então, naturalmente, nós seremos perseguidos quando nós pregamos o Evangelho, mas nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é nos mantermos como os discípulos de Jesus, com o coração ardendo na obra que é do Senhor, como discípulos do Senhor. E aqui é interessante, queridos, no versículo 24, diz: toma-os, purifica-os com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. A preocupação daqueles presbíteros era que Paulo não fosse perseguido, não fosse açoitado. Eles sabiam que estavam se levantando grande murmuração, porque Paulo não pregava os ritos da lei. Paulo pregava uma nova vida a partir da salvação em Jesus Cristo. Paulo não pregava ritos, mas ele pregava a nova vida. Paulo não entregava uma lista do que é ser um crente, mas ele ensinava por que Jesus morreu na cruz. Então nós temos nova vida, então nós não nos prendemos em usos e costumes, mas sim vivemos para a glória de Deus, nos abstendo das velhas paixões, confessando e deixando de lado o nosso pecado, então vivendo como novas criaturas. Mas isso estava incomodando ali aquelas pessoas que eram ainda judaizantes, pessoas que pregavam que para ser cristão ainda precisava cumprir a lei, ou até mesmo muitos judeus que estavam vendo o cristianismo surgindo e encarando como uma seita, então perseguindo aquele movimento para que não atrapalhassem a lei de Moisés. E assim, queridos, selando o destino daquele povo de mais uma vez negar a Jesus Cristo, assim como negaram quando Jesus entrou naquela cidade. E é interessante quando nós lembramos que Jesus entra chorando copiosamente em Jerusalém, sabendo que ele estava entrando ali como um juiz que condenaria aqueles que não crescem no seu nome. Novamente estava para acontecer, mas um homem de Deus chega naquele lugar, pregando o evangelho do Senhor, e ainda assim sendo subjugado, e mais para frente vai passar por prisão, por julgamento. Percebam, queridos, que a prudência sempre nos é necessária. Entender o lugar onde nós estamos, entender o tipo de perseguição que se levanta, e ter a prudência de ser um servo, um discípulo de Jesus, mas sem negar os nossos valores, sem negar os nossos princípios, sem negar que nós dependemos totalmente do Senhor, sem nos acovardar, entendendo que a perseguição naturalmente se levanta, e a cada dia nós vemos se levantando com maior intensidade, mas ainda assim sermos servos do Senhor. Paulo aqui faz o voto de Nazireu, e Kistemacher, comentando esse texto, diz que os presbíteros da igreja sugerem que Paulo, em Jerusalém, pudesse prudentemente fazer um voto de Nazireu, que era feito antes da festa de Pentecostes, por isso de raspar o cabelo, por isso de gastar ali algum valor, porque era um voto caro a ser feito, não era algo barato, mas aquele estava em submissão à igreja que estava naquele lugar, estava compreendendo que a sua missão passava por aquela cidade, então Paulo se submete para que a glória de Deus fosse exaltada ali naquele lugar. A igreja, ele sabia que não era dele, assim como Tiago também sabia que a igreja não era dele, e que ambas aquelas igrejas eram do Senhor Jesus, e eles estavam ali reconhecendo, tanto Paulo reconhecendo que ele precisava se comportar como a igreja se comportava naquele lugar, assim como o Tiago também celebra a vitória da igreja do Senhor, quando com alegria recebe as notícias que a igreja do Senhor estava crescendo e avançando, mas ainda assim com a preocupação, com o zelo necessário para que a igreja do Senhor continuasse naquele lugar, para que a igreja continuasse pregando, transformando vidas, trazendo novo significado para pessoas, para que pecadores se arrependessem do seu pecado. Nós somos convidados a lembrar que a questão da igreja do Senhor não é o que eu quero. A igreja do Senhor não é minha, não é a minha vontade que é feita, não é o meu tempo que é dado, mas é o tempo do Senhor, a vontade do Senhor, o jeito do Senhor, a igreja é do Senhor. Nós cantamos vários cânticos aqui hoje, que a nossa vida é do Senhor e que nós dependemos totalmente do Senhor.
Mas tantas vezes nós não conseguimos viver essa alegria de estar o tempo todo na casa do Senhor. E o texto nos lembra que precisa de prudência, mas ainda assim continuar firme no propósito. Prudência nos dias de hoje, entender a sociedade e pregar o Evangelho como um discípulo do Senhor. Fazer uma leitura do tempo que estamos vivendo sempre é necessário, assim como foi feito naquele dia. A leitura de como aqueles judeus estavam furiosos com Paulo. Então ele aplaca, ele acalma. Se é um ritual que vocês precisam vir para se acalmar, então beleza, eu faço. Está aqui minha cabeça raspada, está aqui o que eu vou fazer para a glória de Jesus. Queridos, quantas vezes nós não conseguimos compreender que a igreja é de Jesus, que a igreja não é nossa, que a vontade não é nossa, que o tempo não é nosso. Nós somos convidados a depender do tempo do Senhor, a ser fiel e pregar o Evangelho com as estratégias que o Senhor tem nos colocado, com a intensidade que o Senhor tem nos dado, celebrar tudo no Senhor, nos alegrarmos no Senhor, contarmos e testemunharmos aquilo que temos vivido no Senhor. Que Deus possa ter misericórdia, que possamos sair daqui com o coração um pouco mais ardendo na missão, na obra do Senhor, sabendo que a obra é de Deus, que nós dependemos do Senhor, que o tempo é dele, nos alegrar, continuar acolhendo, ser acolhido e ser acolhedor, testemunhar do que Deus está fazendo e manter a prudência na pregação do Evangelho, pregando sempre que quem salva é só Jesus, e que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nós em nome de Jesus agradecemos pela sua palavra, agradecemos a Deus pelos desafios que o Senhor sempre nos concede, que possamos, a Deus, lembrar que nós somos parecidos com Jesus, e sendo parecido com Jesus, nós somos acolhedores, sendo parecido com Jesus, nós nos alegramos na obra do Senhor, sendo, ó Deus, discípulo, nós testemunhamos daquilo que temos vivido, contamos, impactamos aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, não permita que essa chama se apague, Senhor, na Tua igreja, e que possamos, ó Deus, a todos os dias celebrar as vitórias, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, que possamos deixar de lado um pouco, Senhor, o nosso bem-estar, ó Deus, aquilo que tem nos incomodado, e nós possamos ver, ó Deus, a Sua boa mão sobre a Sua igreja, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, as mínimas coisas que muitas vezes nós nem percebemos, porque estamos olhando para, ou esperando coisas grandes. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter a prudência na pregação do Teu Evangelho, que possamos entender, ó Deus, o tempo do Senhor, ó Pai, que possamos entender a estratégia que vem do Senhor, para que assim possamos, ó Deus, anunciar a salvação àqueles que nós até julgamos que são impossíveis, ó Deus, de serem convertidos, que possamos lembrar que o tempo é do Senhor, que a igreja é do Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor, o tempo necessário, a estratégia necessária, para continuarmos sendo discípulos do Senhor, aonde nós estamos, entendendo que a mesma missão de Paulo, a mesma missão de Tiago é a nossa, entendendo que a mesma missão dos nossos missionários fora do Brasil é a mesma aqui em Curitiba. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoa, nos traz o ânimo a partir do Teu Espírito Santo, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.